Oi, gente. Então, a gente falou aí sobre saúde pública, né? Mandei uns vídeos para vocês verem aí também sobre a história da vacinação, a história das vacinas, na verdade, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da vacinação. A gente vai entender como que as vacinas funcionam, né? Quais são os tipos de vacina que existem e por que é importante a gente se vacinar. Bom, a vacina, ela é considerada um dos principais avanços tecnológicos na medicina dos últimos séculos, tá? Então é assim, uma coisa maravilhosa que foi criada para ajudar a humanidade. E como que elas surgiram? Bom, na Europa, lá no século XVIII, a varíola era uma das doenças que mais matava na região, tá? Era uma doença que era transmitida por um vírus e a transmissão ela acontecia por contato direto, né? Ou seja, pela tosse, pelo espirro, pelo contato ali com o pus da ferida, enfim. Uma coisa bem parecida com o que a gente está vivendo hoje em dia. E aí, em 1796, um médico chamado Edward Jenner, ele criou as bases científicas da vacinação que a gente conhece hoje em dia. Então, a varíola, diferente da Covid-19, que é o que a gente está vivendo atualmente, ela era uma doença assim, ó, que apresentava várias feridinhas por todo o corpo, tá? Então, as pessoas sofriam muito com essa doença e morria muita gente por conta dessa doença. Naquele tempo também existia a varíola bovina, que era uma doença que ela apresentava no gado os sintomas semelhantes aos da varíola humana, porém eram doenças diferentes, porque eram causadas por vírus diferentes, né, por agentes diferentes. E aí, o Edward ele resolveu investigar o porquê que fazendeiros que mantinham contato direto com o gado infectado, eles não desenvolviam a doença. Ele queria saber se isso era verdade, se era real, ou se era só uma crendice popular. Então, o que ele fez? Ele pegou o vírus bovino e ele simplesmente injetou esse vírus em pessoas saudáveis. Tá? Fazendo isso, ele percebeu que as pessoas que recebiam o vírus bovino se tornavam imunes ao vírus da varíola humana. E aí descobriu-se então a vacinação. Bom, para entender o funcionamento das vacinas, a gente vai ter que relembrar como que funciona o nosso sistema imunológico. Pessoal, por mais que a gente não consiga enxergar, ao nosso redor existem diversos micro-organismos, tá? Esses micro-organismos, eles podem ser do bem, né? Eles podem aqui estar ao nosso redor e não nos fazer mal algum, ou eles podem ser patogênicos, né? Podem fazer mal à nossa saúde, podem causar alguma doença. E exemplos de micro-organismos que podem causar alguma doença, vírus e bactérias. Bom, o nosso corpo ele possui um sistema de defesa que vai agir combatendo esses agentes potencialmente perigosos, tá? Então, se entrou um corpo estranho, se as nossas células de defesa não conhecem aquele corpo, elas vão agir para combater aquele inimigo, tá? O sistema imunológico ele possui células de defesa, como eu disse, que são conhecidas como leucócitos, tá? E eles vão funcionar como se eles fossem soldados mesmo ali na guerra, combatendo micro-organismos patogênicos que porventura estejam ou entrem no nosso corpo. Então eles vão lá, ó, e vão sentar o sarrafo naquele micro-organismo estranho. Bom, as vacinas, elas funcionam como treinadoras desses soldados, tá? Então, no nosso sistema imunológico existem diferentes tipos de células, né? E cada célula vai desempenhar uma função, como se fosse realmente um campo de batalha. E aí cada soldado tem a sua função. Tem aquela galera que vai na frente, tem aquela galera que fica mais atrás, que joga bomba, enfim. Então, é mais ou menos isso que acontece no nosso corpo, tá? E aí as vacinas, elas vão treinar esses soldados. A gente tem vários tipos de células, tá? Mas as principais aqui, a gente tem os macrófagos, que vão ser as primeiras células a entrar em contato com esse micro-organismo patogênico. O que o macrófago vai fazer? Ele vai literalmente comer aquele micro-organismo, né? Ele vai vir aqui, ó, ele tem esse formatinho, aí ele vai envolver aquele micro-organismo e vai matar, né? Então ele vai literalmente comer. E a gente tem também os linfócitos T e B. Eles vão funcionar em conjunto
para produzir e coordenar a ação dos anticorpos, tá? Então, eles vão produzir anticorpos e coordenar a ação desses anticorpos. Esses anticorpos, eles vão trabalhar neutralizando os patógenos para impedir que eles causem a doença no corpo. Beleza, então, ó, as células de defesa do nosso corpo, elas possuem receptores. Cada receptor, ó, como vocês podem ver aqui, circuladinho, tem uma forma diferente. E aí, o que acontece? Da mesma forma que os patógenos possuem estruturas chamadas antígenos, que também apresentam formas diferentes. Então, assim, cada célula de defesa só vai funcionar com um determinado tipo de antígeno. É como se fosse a chave e a fechadura, tá? Quando uma célula de defesa se liga a um antígeno, ela pode ativar a produção de anticorpos. E a gente vai entender o que são os anticorpos e como que eles agem no nosso corpo. Bom, eles vão agir atacando e neutralizando a ação daquele micro-organismo invasor, tá? Então, aqui, ó, esses são os anticorpos, essas estruturas em branco aqui, e aí eles vão lá, ó, vão se encaixar aqui e vão neutralizar a ação desse micro-organismo. Esse processo ele é conhecido como resposta imune adaptativa, que é uma adaptação do organismo contra algum invasor. E esse processo ele pode acontecer de forma natural, né, quando a gente adquire a doença e produz os anticorpos, por exemplo, catapora. Quando a gente pega a catapora uma vez, a gente produz os anticorpos e aí a gente só pega a catapora uma vez, porque na segunda vez a gente já vai ter os anticorpos para aquela doença, tá? Ou pode ser de forma artificial, através das vacinas. E aí isso a gente chama de imunização ativa, ok? Bom, a vacina, ela nada mais é do que a injeção, né, de micro-organismos mortos ou enfraquecidos no nosso sistema. E aí isso vai auxiliar na prevenção de doenças, tá? Antes da pessoa adoecer, tá? Por isso a importância da vacinação. Então, se a pessoa já está doente, não adianta vacinar, tá? Ela funciona na prevenção de doenças. Para ativar a multiplicação das células de defesa, o nosso organismo ele precisa entrar em contato com o antígeno. Então, a vacina ela vai liberar no nosso corpo um vírus. Esse vírus vai estar enfraquecido, morto, ou até mesmo nem vai precisar do vírus, só das proteínas que compõem o antígeno daquele vírus. E aí, o vírus que ele está na vacina, ele não pode causar doença. Mas ainda assim, as células de defesa elas vão reconhecer esse vírus como inimigo e, como resposta, elas vão criar uma célula especial chamada célula de memória. Essa célula de memória ela vai lembrar, tá, de quais anticorpos funcionam para aquele vírus específico. Então, assim, vamos entender aqui nesse próximo slide como que funciona. Ó, aqui, né, nessa primeira curva a gente tem a primeira resposta imunológica. Essa primeira resposta acontece quando o organismo é exposto à vacina, né? Então, aqui a pessoa vai receber o vírus atenuado ou o vírus morto, tá? Quando o organismo ele é exposto ao vírus atenuado, que não pode causar os sintomas da doença, mas que tem o antígeno, esse organismo dispara uma resposta do sistema imunológico que vai preparar as nossas células de defesa para combater essa doença no futuro. Então, beleza, a pessoa tomou aqui a vacina, passou um tempo. Quando o indivíduo entrar em contato com o vírus pela segunda vez, a produção dos anticorpos ela vai ser muito mais rápida e eficiente. Por quê? Porque as células de memória vão reconhecer os antígenos e vão produzir os anticorpos de forma mais rápida e eficiente. Então, a probabilidade da pessoa pegar a doença aqui é muito mais difícil, né? Porque o corpo vai conseguir se defender da melhor forma. Então, por isso que é importante a vacinação. Por isso que a gente precisa estudar, entender e não acreditar no que fulano de tal fala, no que ciclano fala, né? A gente tem que estudar, entender como que essas coisas agem no nosso corpo, tá bom, gente? E aí, pessoal, nem toda vacina ela vai ser eficiente sempre contra aquele vírus, tá? Assim como nem toda doença, quando pega pela primeira vez, vai trazer a imunidade quando houver a segunda exposição. E o porquê que isso acontece?
Isso acontece porque alguns vírus eles sofrem muita mutação ao longo do tempo. O vírus da gripe, por exemplo, é um vírus que sofre bastante mutação. Então, logo, o anticorpo que servia para neutralizar aquele micro-organismo, ele pode não servir mais, porque o antígeno mudou. Então, mudou a forminha lá, não consegue mais encaixar, então não vai servir mais. E aí, por isso que existem algumas doenças, como a gripe, que a gente precisa vacinar com mais frequência, porque esse vírus ele sofre uma mutação muito rápida. E aí, pessoal, existem vários tipos de vacinas, né? A gente vai falar aqui das principais. Professora, eu tenho medo de tomar vacina porque fulano falou que eu posso ficar doente, que eu posso pegar a doença, que eu posso ter uma reação enlouquecida. Pessoal, as vacinas, elas são muito estudadas antes de saírem vacinando assim a população, tá? Então, as pessoas estudam muito e não é assim, do nada, que vão sair vacinando todo mundo. Então, é importante a gente entender como que ela funciona no nosso organismo, para a gente não sair acreditando em qualquer coisa. Existem diferentes tipos de vacina. A gente tem vacina feita com vírus atenuado, tá? O vírus atenuado, ele é um vírus que ele ainda está vivo, mas ele não causa mais sintomas de doença, tá? Então, ele vai ser colocado vivo no seu corpo, mas ele não vai causar aquela doença. Exemplos de vacinas feitas com vírus atenuados: cachumba, rubéola, sarampo, febre amarela, né? Dentre outras. Esse tipo de vacina tem uma longa imunidade, tá? Por exemplo, a febre amarela, né? Existem vacinas que você toma só uma vez, existem vacinas como a febre amarela que você tem que tomar e fazer reforço de 10 em 10 anos, né? Esse tipo de vacina não é indicado para pessoas que têm problema no sistema imunológico, né? Nem para grávidas, porque pelo vírus ainda estar vivo, pode ser que aconteça alguma reação, tá? Não significa que é regra, não é todo mundo que vai sofrer alguma reação com vacina, isso vai variar muito do estado de saúde de cada pessoa, tá? E de cada organismo também. A gente tem vacinas feitas com o vírus inativado, né? Nesse caso aqui, o vírus ele tá morto, tá? Esse tipo de vacina tem uma imunização mais baixa, então requer outras doses, tá? E é uma vacina que ela é segura para as pessoas imunodeprimidas e para as grávidas, ok? Exemplos de vacinas com vírus morto, com vírus inativado: gripe, hepatite, HPV e etc. Ou nós podemos ter também a vacina que ela é feita só com o antígeno, ela não utiliza o micro-organismo, ela utiliza só o antígeno dele, tá? Então, por utilizar apenas o antígeno, é o tipo de vacina menos propenso a causar algum tipo de reação. Então, é o tipo de vacina que as pessoas têm menos medo. E agora os cientistas, né? Agora não. Agora a gente tá falando mais isso por conta da vacina aí para o coronavírus, né? Mas os cientistas há um tempo já estão tentando isolar genes responsáveis pela produção do antígeno, para dessa forma a própria pessoa produzir o antígeno, sem precisar colocar nenhum micro-organismo, nem atenuado, nem morto no corpo dela, tá? Então, a partir do DNA daquele micro-organismo. E aí oremos para que dê certo e chegue logo essa vacina para o coronavírus, né? Mas toda vacina, ela é de vírus? Não, mas a maior parte delas sim, tá, gente? Também existem vacinas contra bactérias. Um exemplo aqui, Toxoid, né, que é uma vacina feita com toxinas modificadas de bactérias. Exemplo de vacinas de bactérias, tétano, difteria, né, e etc. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Queria falar para vocês mesmo, a gente está passando por um momento que é muito importante que vocês entendam a importância da vacinação, né, e a importância do sistema de saúde público do Brasil, né, do SUS, Sistema Único de Saúde, e que vocês saibam de todos os seus direitos, enfim. Muito obrigada, tá, gente? Não se esqueça de responder às atividades e até a próxima. Um grande abraço.